Para você que não me conhece, eu sou Tati Gastão, fonoaudióloga. Então, hoje, vamos falar sobre como a linguagem corporal pode conectar você às pessoas ou não. Porque a gente não dá muita bola para isso, é verdade, não dá muita bola para isso. E vocês não têm noção do quanto isso é importante. Então, hoje, o tema é exatamente trazer a vocês a importância de valorizar a linguagem corporal na sua comunicação. Se você quer convencer, se você quer influenciar as pessoas, se você quer gravar um vídeo de uma maneira adequada, que traga credibilidade, você precisa usar a linguagem corporal a seu favor, porque ela tanto pode te ajudar a você se conectar às pessoas, como ela pode te derrubar, te atrapalhar. Então, hoje, vamos sair daqui, essa é a minha intenção, que você saia daqui hoje tendo essa consciência, para que você possa se perceber melhor e usar a linguagem corporal a seu favor, certo? Porque eu tenho certeza que você aí tem situações que você já viveu do tipo, você está num lugar, aí alguém chega para você e fala assim, nossa, que cara é essa? E aí você fala assim, não, não é cara nenhuma. No fundo, você está de cara feia mesmo. Mas você até diz que não está, mas a pessoa percebeu. Por isso que ela perguntou. Ou a pessoa chega para falar para você, você está ali quieta, e você não falou nada. E a pessoa fala assim para você, o que aconteceu? Porque às vezes você está assim, ó. Aí chega lá um amigo, uma amiga, um familiar, uma pessoa que te conhece, e de cara fala, nossa, aconteceu alguma coisa? E aí você fala assim, não aconteceu. Mas a palavra não está dizendo de fato o que você está pensando e sentindo. E eu garanto que vocês já passaram por diversas situações parecidas com essa. E não só vocês passaram por essa situação, sendo vocês a pessoa que está sendo questionada, como vocês também, em muitos momentos, falam isso com os amigos, com a mãe, com o pai, com o namorado, né? Às vezes você chega em casa e a pessoa está ali quietinha e fala assim, nossa, o que aconteceu? Ou você chega no trabalho e aí, de repente, você vê um colega lá e ele está animado, porque eu estou trazendo aqui um exemplo quando a pessoa não está bem, não é? Mas também pode ser uma situação onde a pessoa está animada. E aí a pessoa saiu de uma reunião e aí ela começa a andar ali no corredor do trabalho, sabe? Serelepo, feliz, sem falar uma palavra. E aí, quando ele passa por você, você fala, uau, tudo bem? O que aconteceu que você está com essa cara boa? Não é assim? Pois é. Então, isso mostra como, no silêncio, você diz muito. Através do quê? Da sua linguagem corporal. E é sobre isso que vamos conversar agora. Então, se você está aí e tem amigos, amigas, pessoas que você acha que vai assim usufruir desse conteúdo, que vai ser importante para ela, bota um coraçãozinho, chama a pessoa, compartilha isso aqui, compartilha esse momento, traz ela para cá. Porque é de degrau em degrau, é cada vez mais, quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece os fundamentos da comunicação, a importância que cada fundamento tem, melhor para você dominar a sua fala e poder convencer, influenciar as pessoas, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, certo? Então, chama a galera e vamos começar a conversar sobre isso, tá bom? Oi, gente, muito feliz em ter vocês aqui, hein? Deixa eu dar um oi aqui para a galera. Muito bom ter vocês aqui. Boa noite a todos que chegaram. Muito bom ter vocês aqui, gente. Vamos lá. Então, vamos começar a falar no assunto. Então, eu começo falando para vocês o que é a linguagem corporal. O que é a linguagem corporal? A linguagem corporal é a forma de comunicação não verbal que envolve movimentos como seus gestos, suas expressões faciais, sua postura, seu olhar. Esse conjunto de movimentos corporais, eles podem acontecer de maneira consciente ou não. E aí eu digo a vocês que muitos desses movimentos a gente faz de maneira inconsciente.
E por isso que eu digo a vocês que a gente acha que está enganando o outro e não engana. Porque muitos desses movimentos acontecem de forma inconsciente. E por isso que muitas vezes a pessoa fala uma coisa, mas ela passa outra através do seu corpo. Porque o movimento vem de maneira inconsciente e ela acha que está enganando, mas ela não engana. Então, ele acontece de forma consciente, mas também de maneira inconsciente. Esses movimentos, eles podem ser sutis. Vou dar um exemplo aqui. Eu posso fazer movimentos sutis, ou não. Movimentos, né, podem ser sutis, mas eles podem ser enfáticos. Podem ser bem perceptíveis, né? Como foi esse que eu fiz agora. Movimentos de braço, por exemplo, gestos. Posso fazer gestos maiores ou quase não fazer gestos. Então, não importa, pequenos ou grandes, sutis ou não, conscientes ou não, eles carregam 55% do sentido da sua fala. Você, em silêncio, ele carrega 55% do sentido da sua fala, do sentido da sua intenção de discurso. Porque aí eu digo a você que você pode usar esses movimentos corporais, essa linguagem, ela vai ter sentido quando você está em silêncio, mas ela também vai dar mais sentido quando você está falando. São os marcadores corporais que geram o sentido. E por isso que o corpo, ele colabora 55%, dando sentido ao que você vai falar. E aí eu te dou exemplos aqui. Por exemplo, a duração do seu olhar, quando você está falando com alguém. Ou quando você está em silêncio, observando alguém. Seus movimentos de mãos, seus gestos, por exemplo. Também um braço cruzado, ou não. Uma perna em grande movimento, inquieta, perna e pé inquietos também. Expressões faciais, maiores ou menores. Todos esses movimentos, eles podem colaborar para que você se conecte às pessoas e gere a aproximação. E quando você consegue isso, se as pessoas estão atentas a você, mais facilmente você tem a capacidade de convencer. É isso. Mas esses movimentos também podem te atrapalhar. Esses movimentos podem te desconectar das pessoas. Porque você pode estar fazendo um movimento, falando uma coisa e pensando outra. E na hora que você faz isso, provavelmente você entra em dissintonia. Você, nessa hora, você não está conectando o seu pensamento com o seu corpo. E as pessoas vão perceber isso. Então, lembrem que 55%, a gente não está falando, são 55% do seu corpo carrega o sentido da sua fala, certo? Do seu discurso, da sua intenção verdadeira e genuína de discurso. Ok? Tá bom? Então, ok. Mas você pode olhar para mim agora e falar assim, Tati, mas eu não sou uma pessoa expressiva. Eu sou uma pessoa que uso pouco os meus movimentos corporais. Sou tímido ou tímida, sou introvertido. Tudo bem se você for assim. E eu tenho aqui duas coisas para falar para você e você vai quebrar esse paradigma a partir de agora. A primeira coisa é que a gente tem um autor que é psiquiatra, ele é psiquiatra, foi psiquiatra, psicoterapeuta, que é o Jung. Ele estudou, né, o conceito de personalidade extrovertido e introvertido. E nesse estudo ele trouxe o seguinte, que nós somos os dois, com base no estímulo externo, com base no externo, no objeto externo, nós somos os dois. Podemos ter uma predominância, ter um domínio maior sobre de um ou de outro, ok. Mas somos os dois, com base no objeto, com base numa pessoa, com base na situação, com base em um momento, num contexto. Então, se você acha
que porque você é tímido, introvertido, você vai estar aí já perdendo, né? Ah, já me dei mal nessa situação, então. Não se deu. Porque vai ter situações que você não é introvertido e que você vai usar os seus movimentos corporais a seu favor. E aí, nessa hora, eu digo a você, né? Em que contexto você consegue se expressar melhor? No contexto profissional, familiar, pessoal? Em que contexto você consegue se expressar melhor? Pensa sobre isso. Esse é o primeiro ponto. E saiba que por mais que você tenha um predomínio no introvertido, isso não impede de você usar os seus movimentos corporais para dar sentido à sua fala, para dar sentido ao que você quer falar, ao que você quer passar para as pessoas. E aí eu entro no segundo ponto. Por quê? Você não necessariamente, dentro desses movimentos, eles precisam ser movimentos amplos. Tem pessoas que usam muito o braço, que falam e mexem muito, fazem movimentos amplos, que inclusive são estabanados, derruba tudo, né? Tem pessoas que são inquietas, só conseguem falar se movimentando pra caramba, são muito expressivas com o olhar, com a testa e tudo mais. Ok. E você pode falar para mim, Tati, mas eu quase não me movimento. Tudo bem. O segundo ponto, eu quero que você fique atento ao que eu vou dizer agora. Você pode usar pequenos movimentos, mas o importante é que os movimentos sejam seus. Você não vai ensaiar um movimento que você ouviu falar que era bom falar usando o gesto assim. Não. Se você não tem o hábito de usar, você não vai usar. Por exemplo, eu agora vou falar aqui com vocês e vou movimentar apenas a minha cabeça. Vou ficar atenta mais às minhas expressões, ao meu olhar. E não vou mexer muito, não vou mexer nada dos meus braços, não vou mexer nada das minhas pernas. E isso não tira o sentido do que eu quero passar para vocês. Então, esses movimentos, eles podem ser pequenos. Por exemplo, eu trabalho muito com repórteres. Os repórteres, quando eles estão fazendo uma gravação, exatamente por ser uma gravação, então, como é uma câmera que está ali gravando, então o movimento ele acaba ficando maior. Então, eles precisam sim ter um cuidado. E você também que está aí e que quer gravar um vídeo, por exemplo, você não pode, na hora que vai gravar um vídeo, ficar falando assim, com movimentos muito grandes, porque aí as pessoas vão só olhar seu movimento. Você vai tirar o foco do conteúdo e as pessoas vão ficar atentas ao quê? Ao movimento. Então, os movimentos, quando você está gravando um vídeo, são movimentos menores, mas eles estão presentes. Então, você introvertido que acha que faz pouca expressão, que não usa muito a sua expressão, será? Saiba que você pode usar a sua expressão. E o importante é que você use essa expressão com base no que é confortável para você. Pequenas expressões, elas carregam o mesmo sentido, contanto que elas estejam presentes. O que não pode é fazer o que eu vou fazer agora, que é continuar falando com vocês e não usando quase nenhuma expressão. Se eu continuar falando com vocês desse jeito agora, onde eu, além de não estou movimentando os braços, não estou movimentando as pernas, mas também não estou fazendo nenhuma expressão, quase nenhuma, porque é bem difícil falar desse jeito. Se eu continuar desse jeito, vocês vão parar de prestar atenção em mim e vão embora. Pera, não vai embora não, fica aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam é, você introvertido, quebrou o paradigma? Vira essa página. Você tem total condição de, não usando gestos, não se movimentando tudo, trazer sim o sentido que você quer dar à sua fala. Usando os movimentos corporais como marcador da sua fala, para gerar sentido ao que você tem a dizer. Tá bom? Como também você pode usar em silêncio. Você está ali falando e num certo momento você para. O silêncio tem significado. O silêncio faz parte da comunicação. Então você pode falar assim: então, pessoal, agora, a partir de hoje, todos vão poder sair mais cedo. E aí, olha essa minha frase. Então, eu estou ali com o meu grupo de colaboradores, e aí a gente tomou aqui, a empresa agora vai ter uma cultura, ela agora vai agir da seguinte maneira. Todos aqui agora vão ter a liberdade de sair até 2 horas antes do trabalho. E aí, eu chego para o meu grupo de colaboradores e falo assim:
Pessoal, preciso passar um comunicado para vocês que a partir da próxima semana, todos vocês vão ter a liberdade de sair 2 horas mais cedo. Com esta cara, vocês acham que eu estou dando essa notícia e eu, Tati, gostei ou não? Provavelmente você vai me falar o quê? Não, não gostou. Ok. Mas você pode falar, pessoal, então, a partir da próxima semana, todos vocês irão poder sair 2 horas mais cedo do trabalho. E aí, o que vocês acham? Achei ótimo, porque eu quero mais é que eles tenham essa liberdade mesmo, que eles saibam administrar o tempo deles. E eu não precisei falar muita coisa para isso. Eu dei a informação e a minha expressão disse o quanto eu estava gostando ou não daquela ideia. Então, a comunicação, ela tem o seu lado verbal, aonde o corpo vai marcar e vai ajudar você para que você venha com a entonação carregada de sentido, mas também tem um não verbal, que é pela expressão, pela sua postura, pelo seu olhar. Você já diz o que você pensa e o que você sente. Certo? Ok? Tá claro até aqui, gente? Alguma pergunta? Vou dar continuidade, tá? Então vamos lá. E agora vocês podem falar para mim assim, ô Tati, por que é importante usar a linguagem corporal para se conectar às pessoas? Por que é importante saber sobre essa linguagem corporal para não correr o risco de não me conectar, de eu me desconectar das pessoas? Por que é importante? É importante porque, como disse a você, se você usa a linguagem corporal, esses movimentos corporais que estão vinculados ao que você pensa e ao que você sente, se você usa isso de uma forma congruente com os seus pensamentos e emoções, você chama a atenção das pessoas para você. Não só na situação de fala, como na situação de silêncio. Mas para isso é importante que o seu pensamento e as suas emoções estejam congruentes, sejam harmônicos. Harmônicos ao que você deseja falar. É isso. A gente não engana. Tem que ter congruência, harmonia entre o que eu penso, entre o que eu sinto e o que eu falo. Então, se você... A importância está por quê? Se eu uso isso adequadamente, de maneira congruente, eu mais facilmente vou chamar a atenção das pessoas para o que eu tenho a dizer. E assim, mais facilmente, eu tenho a condição de convencer, de influenciar, de vender a minha ideia, de vender o meu serviço, seja o que for. Aí está a importância. E aí eu pergunto a você, em quantos momentos você já presenciou, eu tenho certeza que em vários, às vezes você está numa palestra e você vê lá a pessoa dando a palestra, andando para um lado para o outro, de maneira assim, inquieta. Quase ela faz ali uma maratona no palco. Anda para lá, anda para cá, anda para lá, anda para cá. Ou então ela está sentada, mas com o pé mexendo o tempo inteiro. Ou então ela está falando e ela fala com você e está de braço cruzado. Então, primeiro eu vou trazer para vocês aqui exemplos que faz você se desconectar. E que você, às vezes, não está atento a isso. Braço cruzado é um deles. Estou fechado para balanço. A pessoa que está de braço cruzado, ela aqui demonstra o quê? Ela não está interessada em você. Ela está fechada. Ou a pessoa que está exatamente inquieta, em termos de pernas, andando muito, ou parado, mas mexendo o tempo inteiro o pé. Isso aí é um sinal de quê? De ansiedade, de impaciência. Isso já faz você se desconectar da pessoa. Ou um olhar para baixo. Desmotivado, inseguro. Ou um olhar que desvia. Sabe aquela pessoa que está olhando para você, mas ela desvia o olhar o tempo inteiro? Ou ela está mentindo, ou ela também está insegura. Tudo isso são sentimentos que os movimentos passam para nós e que faz a gente se desconectar das pessoas. Trouxe aqui alguns exemplos que
Facilmente eu tenho certeza que você já viveu situações onde você percebeu as pessoas assim. Concordam comigo? Então, e a postura? A pessoa que está com a postura assim, para dentro, com mão no bolso, com a postura assim, ó, sabe? Cabeça mais para baixo. O que ela passa para você? Que ela está insegura. Então, ou é o olhar, ou é um gesto, quando a pessoa faz muito isso com o dedo. Isso aqui é muito incisivo. Isso pode passar que você está sendo agressivo, um desrespeito. E a pessoa que bota a mão na cintura e vai falando com a mão na cintura? Isso, para muitas pessoas, passa desrespeito, agressividade, passa que você é uma pessoa metida, que acha que sabe mais que o outro. E pode ser que você não é isso, mas dependendo daquele momento, quando você faz isso aqui, você pode passar essa imagem. E todos esses movimentos que eu passei agora para você, desconecta você das pessoas. E não é isso que você quer. Você pode estar falando uma coisa, mas o seu corpo está dizendo outra. E essa falta de congruência já pode ali gerar um ruído e fazer com que com mais dificuldade você convença, você se conecte às pessoas que estão ali com você. Ok? Ao mesmo tempo, você pode ter movimentos, né, congruentes ao que você pensa e sente, que são positivos, como uma postura ereta, movimentos livres de braço. Isso ajuda. O seu olhar, um olhar atento às pessoas, olhando para as pessoas, não é olhando para o vento, não, gente. Olha para as pessoas. Faz o movimento corporal para frente, que você passa com isso, que você está interessado. Traz esses movimentos de mão, caso você tenha o costume de usar, movimentos abertos, que passa sinceridade, transparência, abertura para ouvir também o outro. Esses são movimentos positivos. Mas eles só irão acontecer se você estiver com um pensamento, uma emoção, que passem isso. Isso não é separado, isso é um pacote. O tempo inteiro eu estou falando aqui para você. Pensamento, emoção e corpo. Pensamento, emoção e corpo. Precisa haver essa congruência para que de verdade você gere credibilidade, para que você chame a atenção das pessoas e as convença. Então, qual é a grande vantagem de você saber usar a linguagem corporal para se conectar? Assim, mais facilmente você vai passar credibilidade. Porque você demonstra, você transmite pelo seu corpo o que de verdade você pensa e sente. E assim as pessoas mais facilmente vão prestar atenção em você e acreditar no que você tem a dizer. É isso. Certo? Ok? Alguma coisa a dizer aqui? Querem perguntar alguma coisa? Oi, gente. Boa noite, boa noite. Que bom ter vocês aqui, hein? Muito bom! Então, tá, Tati, por favor, me diga aí como fazer isso. Como fazer isso acontecer? Então, tá, vamos conversar um pouco agora sobre esse como. O que você pode fazer a partir de hoje? Primeiro, vamos pensar no seu interlocutor. Você está percebendo no outro que ele está desinteressado. Ou você está percebendo no outro que ele está irritado. Sabe? Ou você está percebendo no outro que ele está interessado. Primeira coisa é, você tem que ter uma atenção a esse interlocutor e para isso você precisa se tornar um bom observador. Porque você será um bom comunicador se você observar primeiro o outro. E esse observar, não necessariamente você está ouvindo o que ele está falando, mas você está observando os seus movimentos corporais, as suas expressões. E você precisa valorizar isso. Você não pode ignorar isso, porque se você ignorar, você não está se conectando a essa pessoa. Presta atenção, meu amor. Se você está vendo que a pessoa está desinteressada, você continua falando como se nada estivesse acontecendo no reino da Dinamarca, não pode. Se a pessoa demonstra um desinteresse, por favor, se ligue na serpente. Muda o seu caminho. Você tem um objetivo, convencer o outro. Mas às vezes você está indo por um caminho, mas aquele caminho que você escolheu não é o melhor para o outro, então você tem que mudar. Você vai chegar lá, mas você tem que mudar o seu trajeto.
Então, você precisa ser um bom observador. Pensando no interlocutor, você precisa ser um bom observador. Como se tornar um bom observador? Vou dar uma dica para vocês. Que eu, no meu início dos primórdios, eu fiz muito esse treino. Tenho certeza que você gosta de assistir seriado, gosta de assistir um filme, de vez em quando você vai num teatro. Nessas situações, já é muito legal de você treinar a ser um bom observador. Se você estiver assistindo um seriado ou um filme, tira a legenda e tira o som. E só observa as expressões das pessoas. Fica só com esse estímulo visual de observar as expressões, o comportamento corporal das pessoas. Essa linguagem corporal. Então, isso é muito bom. E ali você vai observar, fulano está com raiva, fulano está assim, eu acho que ele está dizendo isso, eu acho que é isso que ele está pensando. Isso já é uma boa maneira de você treinar. Mas tem uma outra, que é ao vivo e a cores. É você exatamente estar nas situações e passar a ficar mais atento às expressões, aos gestos, à postura das pessoas. E com base nessa observação, no que você percebeu, você conduzia a sua fala, conduzia a sua comunicação. Certo? Então, esse é o primeiro como, pensando na pessoa, no interlocutor. Mas agora vamos pensar em você. Tati, como é que eu vou usar de uma maneira adequada a minha linguagem corporal? Então, bom, vamos pensar sobre isso agora. Lembrando que você não vai enganar. Eu não vou ensinar você gestos, expressões. Isso não se ensina. Isso nós usamos com base em quê? No que você pensa e no que você sente. Não esqueça disso. Você não vai enganar. Você pode enganar nos primeiros 5 minutos, depois isso se derruba. Você não mantém um ensaio corporal por muito tempo. Então, ok. Se você entende que existe uma congruência entre corpo, voz, corpo e voz, com base no que você pensa e no que você sente, você, a partir daí, você precisa pensar o quê? Eu preciso estar preparado. Preciso me preparar, então. Porque se o meu pensamento está seguro, se eu tenho conhecimento sobre algo, vou fazer uma apresentação. Se eu estou segura sobre o que eu vou apresentar, por mais que você fique nervoso ou nervosa, essa segurança vai ajudar o seu nervosismo a ser menor. E quanto mais você vai se sentindo seguro, mais você vai soltando o seu corpo. Mais você vai ficando livre. E mais sentido você vai passar na sua fala. Então, a primeira coisa é estar preparado. Quanto mais preparado você estiver, mais facilmente você vai usar a linguagem corporal a seu favor. Tá bom? Trazendo o sentido que você quer à sua fala, ao seu discurso. Ok? Primeira coisa é isso. Segundo momento. Tati, mas tem situações que a gente é pego de calça curta. Tem situações que você não sabe que vai acontecer, que são situações inesperadas. E aí de repente, você está ali no trabalho. Vou colocar até uma situação que não é de trabalho. Uma situação que você está com as suas amigas, com seus amigos. E aí falam lá alguma coisa que você não gosta. Que você não concorda, que você fica irritado. E aí você, na hora, já faz uma cara feia. E aí alguém, amigo seu, fala assim, nossa, mas que cara, hein? Dependendo da situação, dependendo do assunto, se é de seu interesse se conectar às pessoas, porque você, na verdade, ouviu aquilo que não gostou, mas você está ali com a galera, querendo convencer eles a ir num show, e eles estão querendo ir nesse show de ônibus. Um ônibus que você não sabe direito qual é a procedência, e eles estão achando tudo ótimo. Você pode até de cara fazer uma cara feia, mas se você quer convencer eles a pegar um ônibus seguro ou a fazer um planejamento melhor e até de avião, se você continuar de cara feia, meu amigo, você se desconectou do seu grupo e você não vai convencer eles de alguma outra possibilidade. Então, você pode até, na hora, fazer uma cara feia. Porque você é gente, passa sangue aqui, ficou irritado, tudo bem. Não gostou da decisão da maioria, ok. Mas, imediatamente, você fala, peraí. Se eu quero convencê-los de outra coisa, eu tenho que sair do foco do problema, eu tenho que sair do foco da minha irritabilidade e entrar no foco da solução.
sai daí. Não fica lá remoendo, sabe? Ah, esse povo não sei o quê, ai, que saco. Não adianta isso, gente. Isso não vai resolver seu problema. Se você quer fazer a viagem de um outro jeito com aquele grupo. Entra no foco da solução. Então tá, gente, vamos pensar aqui, vamos pensar nas possibilidades. Traz os fatos. Pergunte, investigue. Mas saia do foco do problema. Porque senão você vai continuar trazendo todo um comportamento corporal que não vai ajudar você a se conectar às pessoas para resolver. Então, eu trouxe aqui para você 2 situações. A situação em que você pode se preparar, e se você pode, se prepare, em relação ao conteúdo. Se prepare em relação ao que você pode sentir. Porque saiba que para tudo dar certo, em primeiro lugar, você precisa se autoconhecer. Para dar certo, para você usar a linguagem corporal a seu favor, a primeira coisa é você se autoconhecer. Conhecer seus pontos fortes, suas fragilidades. Só assim você vai poder se preparar. Não só em termos técnicos, se for uma situação profissional, como em termos emocionais. Você sabe o que te incomoda. Você sabe o que você não gosta, o que te irrita mais fácil ou não. Não é? Quanto mais você tem essa noção clara, mais facilmente você vai lidar com essa situação. Tanto ela sendo uma situação que você vai poder se preparar, como uma situação em que você não vai poder se preparar, porque às vezes ela acontece. Como acontece no trabalho. Às vezes você chega no trabalho linda, livre, solta, e aí de repente você recebe uma notícia não muito agradável. De que você vai ter que mudar de setor, de que você vai ter que fazer uma viagem que você não queria, de que você vai ter que apresentar algo que você não gosta de apresentar, mas que seu gestor, seu líder disse que você vai ter que fazer. E aí? Faz como? Enfim, isso acontece com todos nós, essas situações inesperadas. E aí, por mais que no primeiro momento você tenha todo um pensamento negativo, que é normal, e o seu corpo vai mostrar isso, suas expressões vão mostrar isso, tudo bem quando isso acontecer, contanto que você, de maneira consciente, saia disso rápido. Se você tem como objetivo final se conectar às pessoas para convencer, para influenciar, para solucionar problemas, para dar soluções de qualquer área, seja o que for. Certo? Então, o como está afincado em quê? Autoconhecimento, preparo, e quando não me preparo, focar na solução. Focar no seu propósito maior. E abandonar o mais rápido possível o problema e a irritabilidade que aquilo te causou. Porque saiba, lembre, a linguagem corporal, ela está diretamente relacionada ao que você pensa e sente. Então, o quanto é importante que haja essa congruência para que você gere nas pessoas credibilidade, para que você chame a atenção das pessoas para o que de verdade você tem a dizer. É isso. Certo, meus queridos? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Amanhã eu volto às minhas lives às 7h27. 7h27 da manhã estarei aqui tirando dúvidas, ajudando vocês. Eu sei que vieram algumas dúvidas, algumas questões relacionadas a como fazer na hora do conflito, pessoas que falam muito nessa hora quando estão estressados, ou pessoas que falam pouco. E aí, amanhã a gente vai trazer esse assunto e outros mais que surgirem por aí. Amanhã, às 7h27 da manhã, estarei aqui. Não vou passar muito spoiler, não. São dúvidas, são perguntas de vocês e amanhã estarei aqui para tirar essas dúvidas, ok? Tá bom? Um beijo, muito bom estar aqui de volta, um prazer ter vocês aqui, tá bom? Amanhã, 7h27, eu volto. Beijo, gente, boa noite. Até mais, amanhã a gente volta aqui, tá? Tchau, tchau.